Boa noite para quem estiver chegando. Desculpem o atraso. Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso, tá? Com horário de verão a gente se perde muito fácil. Oi, Regina, boa noite. Diene, Angel, Adriana Marque Moraes, boa noite. Mônica Vontobel, Ana Cristina Pinheiro Martins. Boa noite para quem estiver chegando. Sejam bem-vindos. Esqueci minha garrafinha de água. Griselda Oliveira, boa noite. Ana Machado, oi, boa noite, gente. Muito bem-vindos, tá? Roselane, Eliana, Leandra, oiê, boa noite pra todo mundo. Angel, boa noite. Eu queria me desculpar com vocês porque eu me demorei um pouquinho, tá? Oi, Dri Morgan, Renata, boa noite. Tirar aquela almofada daqui da cadeira, fica melhor. Oiê. Oi, Diva. Oi, Mary. Cleusa Ricardo, boa noite. Boa noite para quem estiver chegando. Renilda, oiê. Tá, gente, então assim, ó, chamem as pessoas para assistir a live, para elas participarem aqui com a gente. Só um pouquinho que eu tô me ajeitando aqui com os fios, tá? E aí? Tá boa a imagem? O som tá bom também? Então tá, gente. Oi, Vanise, Márcia Trivelato. Chama o povo aí, gente. Chama o Nelsinho, chama a Adriana, chama a Denise, chama todo mundo. Márcia Ferreira. Cadê o povo? Vamos aparecer, povo. Oi, Paulinha. Tá, gente? Então, assim, ó. Hoje é a live do dia 29 de novembro de 2018. Nós vamos ter algumas ideias para o Natal. Alice Tojal, boa noite. Nós vamos ter algumas ideias para o Natal e hoje nós vamos trabalhar com barrado em seminole, tá? Barrado em seminole, eu já explico pra vocês tudo direitinho o que é, já vou mostrar, tá? Oi, Dinda, Beth. Sandra Veronese, boa noite. Vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Então, vamos lá. Boa noite geral pra todo mundo do Brasil, pra todo mundo que estiver chegando. Quem for... Oi, fofa! Para todo mundo que estiver assistindo no Brasil, pro pessoal do Chile, da Argentina, do Uruguai, tá? As amigas do Uruguai, beijinhos para vocês. Em Portugal, que eu tenho as amigas Ana Maria Ricardo, Maria Candeias e Maria Bailão, as três de Portugal, tá? Um beijo para vocês aí, Aleimar. Oi, Nelsinho, oi, Silvia Belemo, boa noite para todo mundo. Oi, Rosângela. Cida, oi, Cida. Tá, gente? Então, assim, ó, chama o povo aí e vamos trabalhar. Semana passada a gente não teve aula por problemas de internet, tá? A internet ainda tá uma incógnita, mas vamos resolver, tá bom? Entrando em clima de Natal, né? Que a gente... Tá todo mundo entrando em clima de Natal. Eu mostrei pra vocês há 2 semanas como fazer, usando um bloco tradicional simples, como fazer uma ideia para trabalhar com tecidos de Natal, né? E eu fiz um trilho, eu vou levantar para vocês verem o trilho, tá? Ó, o trilho ficou pronto.
esse é o trilho de Natal. Eu postei a foto esses dias pra vocês, tá? Da semana retrasada. Semana passada eu queria ter mostrado pra vocês como ficou. Oi, Sirlene. Oi, Kate. Márcia Reis. Na Suíça, que legal. Boa noite. Ó, gente, tá? Então, esse aqui foi o da semana retrasada. Ideias pro Natal. A gente tem também, eu vou dizer pra vocês, da sugestão que eu vou dar hoje, ela pode vir acompanhada de uma outra coisa, tá? E como já faz um ano que eu faço lives, se vocês olharem na página de vídeos, os primeiros vídeos foram feitos em outubro, tá? Tinha várias coisinhas pequenininhas, coisinhas maiores, coisa e tal. E lá em dezembro, eu fiz um trilho de Natal o ano passado. Vamos ver se vocês lembram dele. Quem me acompanha há um ano já vai lembrar logo, logo, ó. Tá? Isso aqui é uma ideia também. Esse aqui tem live o ano passado. Procurem lá. Eu não lembro em que data de dezembro que foi, mas foi em dezembro que eu fiz esse trilho aqui, tá? Esse trilho de Natal foi feito em dezembro do ano passado. Procurem nos vídeos que vocês vão encontrar. Tá? Só ideias pra gente ver. E hoje nós vamos trabalhar com barrado em seminole. O que é um barrado em seminole? Primeiro de tudo, o que é seminole? Né, gente? Vamos aprender o que é seminole? Escreve assim, ó. S-E-M-I-N-O-L-E. Exatamente como a gente fala. Seminole. Isso é uma tribo de índios americanos nativos. Tá? É uma população indígena nativa americana que originou-se na Flórida, nos Estados Unidos, tá? Hoje em dia, eles vivem principalmente em Oklahoma, que é um outro estado, e uma pequena minoria vive na Flórida. Uma pequena minoria ainda vive na Flórida. E essa tribo Seminole, eles representam 3 tribos, é a junção de 3 tribos reconhecidas federalmente, ou seja, que o governo federal americano reconhece como nação, tá? E também é formado por alguns pequenos grupos independentes. Ok, gente? Daí, essa nação surgiu num processo de etnogenia a partir de vários pequenos grupos nativos americanos que se estabeleceram na Flórida no século XVIII. A palavra seminole deriva de uma língua indígena que se chama Creek, que pode ser derivada do espanhol, tá? Tem alguma influência do espanhol e significa em fuga ou selvagem, ou seja, são pessoas livres, tá? Isso é um pouquinho de história para vocês entenderem o que é o seminole. Eles ainda existem, vivem numa pequena minoria, eles têm, se vocês procurarem na internet, vocês vão descobrir várias coisas sobre eles muito legais. E aí tem vestimenta, o que eles fazem, o que deixam de fazer. E o que é interessante é que na vestimenta das mulheres, elas usam saias. Elas têm na barra das saias, umas barras largas, bem bonitas, feitas com esses trabalhados, que eu vou dar uma dica hoje para vocês. Existem vários desenhos possíveis de serem feitos, uns mais simples, uns mais elaborados, mas assim, são todos muito interessantes, tá? Esse barrado em seminole, eu vou ensinar para vocês um bem simplesinho. A gente pode usar, uma vez eu fiz isso no Natal, para presentear a família. Eu comprei toalha de banho e toalha de rosto com barrado para fazer aplicação de ponto cruz ou de ponto russo, tanto faz. E em cima daquele barrado eu costurei, eu apliquei um barrado feito em seminole, tá? Então, por exemplo, eu não tenho as fotos aqui agora para mostrar para vocês, e os trabalhos eu fiz isso há muitos anos atrás, né? Mas assim, eu dei geralmente para os casais ou para as cunhadas, entendeu? Foi assim, uma toalha de banho e uma toalha de rosto acompanhando. E eu fiz muita toalhinha de lavabo e muito pano de copa
Não pano de prato, tá, gente? Pano de prato a gente enxuga a louça. O pano de copo é só pra bonito. Oi, Clais, bem-vinda. E aí a gente pode fazer com diversos tecidos. Mas e por que não, se a gente vai enfeitar toda a nossa casa para Natal, por que a gente não pode enfeitar também o lavabo, a cozinha, com um paninho, alguma coisa caprichada com tecidos de Natal, tá? Então assim, ó, hoje eu vou mostrar para vocês, isso aqui é uma toalhazinha pequena de lavabo, bem simplinha, tá, gente? Olha, uma toalhazinha de lavabo com barrado em seminole. Eu usei 3 tecidos aqui, um vermelho, um verde, o vermelho tá aqui de novo e o verde tá aqui, e um estampado de Natal que tem umas carinhas de Papai Noel, tá? A gente pode fazer vários desenhos, mas eu vou... Olha ali, Sônia Matos Ferraz, Vitor Conde assistindo de Praga. Muito bem, muito obrigada, boa noite. Tá, gente? Então assim, ó, eu vou mostrar pra vocês como usar com 3 cores, tá? E eu vou ensinar um bem simplesinho. Existem várias maneiras de se fazer o seminole, existem vários desenhos, existem desenhos elaborados, desenhos mais simples, alguns com formatos, existe também alguns que são mais quadradinhos, alguns que são mais retangulares, vai dar o efeito conforme a gente fizer, tá? Boa noite, Anete. Então, assim, ó, é só uma sugestão, um exemplo, tá? Muita gente conhece, muita gente não viu, não sabe como faz. Pra quem viu, eu peço um pouquinho de paciência pra aprender de novo ou relembrar. Pra quem nunca viu, assistir pela primeira vez, tá bom? Elizabeth, boa noite, Fátima Rodrigues. Então, gente, olha lá. O que a gente vai fazer? Eu escolhi para fazer, eu vou montar aqui com vocês também um pano de copo, tá? Desses panos que a gente compra pronto e que tem um barrado aqui, ó, para aplicação, para fazer ponto cruz, tá? Só que eu gosto de aplicar coisas em cima, então eu separei também um tecidinho pra gente fazer isso. Na verdade é o mesmo tecido, tá? Esse tecido de Natal, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, ó, maiorzinho. Ele tem umas carinhas de Papai Noel, tá? Aí eu separei esse vermelho e esse verde aqui, ó. Se vocês olharem bem, eu já vou mostrar pra vocês como faz, tá? Pra toalha pequena, o que eu fiz? Como eu disse antes, existem várias maneiras de fazer esse barrado, tá? Existem vários tamanhos, inclusive. Oi, Adriana, boa noite. Desse trabalho, a gente pode fazer de várias maneiras. Eu vou mostrar uma das maneiras de fazer, tá? Eu cortei, gente, desse tecidinho, esse aqui é pra fazer o barradinho da toalhinha menor, tá? Eu cortei na largura uma faixa de 4 centímetros de vermelho, uma faixa de 4 centímetros do verde e uma faixa de 6 centímetros do colorido de Papai Noel. Minto, de 5 centímetros, não de 6, desculpem, me confundi, tá? Então, assim, ó, a verde e a vermelha, 4 centímetros pela largura e essa aqui, 5 centímetros, tá? Poderia ser diferente, poderia ser essa com 4 e essas duas da ponta com 5. O efeito é outro, tá? E o jeito de costurar também muda conforme a gente for fazer. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí o que a gente faz? Toda vez que eu for costurar tiras no comprimento total da largura, ou seja, 1,40 m, ou no caso aqui eu tinha umas que estavam maiores e umas que estavam menores, eu costurei até que deu, tá? Quando a gente for costurar 3 cores ou mais, nessa largura total de 1,40 m, oi Maria Bailão,
a gente costura assim, ó. Eu vou sobrepor direito com direito, vou costurar nesse sentido, aí eu vou abrir, vou virar o trabalho de cabeça para baixo e a outra tira eu vou costurar no outro sentido. Por que que a gente faz isso? Para as costuras saírem retas. Porque se eu costurar todas no mesmo sentido, a tendência é ele ficar embarrigado e aí fica torto, tá? Tem que costurar, gente, bem direitinho do começo ao fim, todo o pezinho da máquina bem retinho, tá? Quem não é craque de costurar reto, coloca o guia, porque tem que estar bem retinho, senão o trabalho não encaixa depois, tá? Aí o que que vai acontecer? No meu caso, eu coloquei... Deixa eu achar aqui, só um pouquinho. No meu caso, eu coloquei essa faixa do meio mais larga e as duas da ponta mais estreitas. Poderia ter sido ao contrário, essa mais estreita e essas mais largas, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou passar a ferro. Quando eu for passar a ferro, na minha tábua de passar, eu vou passar de maneira que as duas costuras fiquem abertas pro lado de fora, ó. As duas estão tombadas pro lado de fora, tá? Fica pro lado de fora. Aí a gente passa bem passadinho, corta aqui em cima para deixar reto e aí vai medir. Que tamanho que eu vou cortar essas tirinhas? Porque daí eu vou ter que cortar de atravessado assim, tá? Pra fazer essa toalhinha, eu cortei as tirinhas com a mesma largura da tira menor, que foi a de 4 centímetros, tá? Então, eu fui cortando de 4 em 4 centímetros, ó, 4 centímetros, 4 centímetros, fui cortando, tá? Até, eu cortei acho que uns 10 pedacinhos pra poder costurar, tá? De vez em quando, a gente é obrigada a dar uma emparelhada aqui, porque senão ele vai ficando tortinho. Dá uma emparelhadinha, é visto a olhos nus, a gente consegue ver, tá? E aí, a gente corta todos e depois começa a costurar. Aí, agora eu vou virar a câmera pra vocês verem, me verem na máquina, tá? Eu costurando. E eu fiz, já vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Pra fazer o barrado do pano de copa, eu fiz maior. Eu cortei o tecido de Papai Noel com 7 centímetros. Esse aqui, ó, pro maior eu cortei com 7 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros, tá? Poderia ser o inverso, esse ser com 6, esse com 7 e esse com 7, também poderia, tá? Vamos lá, então, eu vou virar vocês agora para vocês visualizarem a costura, tá? Só um pouquinho. Gente, de repente eu não vou conseguir responder para vocês. Aí eu sempre digo que eu respondo depois, conforme acabar a live e ela carrega o vídeo todo, eu consigo assistir de novo para poder responder para todo mundo, tá? Só um pouquinho. Tá, agora a máquina tá aqui, eu vou abaixar vocês um pouco. Aí, para vocês conseguirem visualizar o que tá acontecendo, tá bom? Então, assim, ó, eu tinha costurado as tiras, né, como eu falei, direito com direito, nesse sentido uma, virei e costurei no outro sentido a outra, abri no ferro e comecei a cortar as tirinhas. Cortei algumas na largura das tiras de fora, que eram da pequenininha de 4 centímetros, tá? E eu cortei algumas, porque eu fiz uma tira grande e a toalha é minúscula, né? Então, sobrou bastante tecido. Para fazer uma experiência,
essas aqui, ó, eu cortei na medida de 5 centímetros, que é a medida da faixa central, tá? E aí, olha, eu fui costurando, eu vou mostrar pra vocês como é que costura, que parece uma escadinha, ó, tá? Se a minha medida central fosse outra, tá? Se a minha medida central fosse outra, que eu conseguisse deixar essa tira, as duas de fora, maiores do que essa, semelhantes no tamanho ou maiores, o jeito certo, porque o tecido era assim, eu fui cortando, tá? No que eu cortei, eles ficaram separadinhos, agora eu tenho que juntar de novo. Se eles tivessem o mesmo tamanho, eu ia deslocar até que essa costurinha aqui, ó, do verde encontrasse com essa e fizesse um degrauzinho. Só que como este verde, ele é menor do que a minha tira central, eu não vou poder fazer isso. Então, vai ser mais fácil para costurar. Por que mais fácil? Porque eu não vou precisar encontrar as costuras 100% certinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Se vocês olharem as que já estão costuradas, eu imagino onde é o meio da peça e vou deslocar para baixo um pouquinho, ó. Então, vamos pegar essa aqui, tá? Assim, ó, eu deixo na máquina, geralmente, na posição certa. Se o verde tá em cima e o vermelho embaixo, eu vou deixar assim do meu lado, porque é comum a gente se distrair e costurar ao contrário, tá? Então, eu deixo aqui pertinho de mim e daí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou deslocar ele um pouquinho, essa emendinha aqui, ó, eu vou deslocar um pouquinho para baixo, onde mais ou menos seria o meio da outra faixa. Vou colocar aqui direito com direito, não precisa medir, tá, gente? Ó, e agora eu vou costurar daqui até aqui. Tá? Já vão cortando os fios, porque senão depois fica um monte de fiapo que atrapalha. Tá, gente? Ó. Só que agora eu vou fazer isso na grande, não na pequenininha, porque a gente tem que costurar a grande, tá? Então, a minha... Pra fazer a minha toalha grande... Deixa eu pegar aqui as tiras que estão todas embaralhadas aqui na mesa. Eu cortei a central com 7 centímetros e as duas das pontas com 6. Poderia ter feito ao contrário. Ela com 6 e as duas com 7, tá? E no caso aqui, eu cortei na medida da maior, que é 7 centímetros, tá? Então, eu fui cortando na mesa, depois que eu passei a ferro também... Tombando pra fora, ó, as costuras estão tombadas pra fora, tá? Eu fui passar a ferro, tombei as duas pra fora e daí eu fui cortando, né? Nesse sentido aqui, assim, ó, de atravessado, com a medida de 7 centímetros, tá? Deixa eu só deixar todas as minhas tiras na mesma posição para não ter confusão. Aqui eu já deixei encaminhado pra gente ganhar tempo. Só um pouquinho. Ah, a Vilma falou Bernina. Sim, Vilma, eu tenho essa minha Bernina há 12 anos já. Tá? Olha. Então, o que que a gente vai fazer? Mesma coisa, eu imaginei onde era o meio e fui costurando, tá? Já deixei algumas costuradas, eu cortei 10 também, porque eu não sei se vai dar na largura da toalha, ó. Então, eu vou imaginar onde é o meio, vou sobrepor direito com direito, tá? E vou passar a costura aqui, ó. Já vou ligar o ferro. A gente vai precisar dele já já.
Aí nós vamos costurar aqui. Como eu disse antes, já vai cortando a fiapeira, tá, gente? Ó. Tá? Agora vou colocar a próxima aqui, cuidando sempre para que o verde fique para cima, tá, gente? Então, ó, eu vou imaginar onde é o meio e vou colocar aqui, ó, essa emendinha da costura onde eu acho que é o meio e vou costurar, tá? Nossa, o ferro tá muito quente, deixando queimado. Gente, fazer barrados em seminole para enfeitar toalhas de banho, toalhas de rosto, toalhas de lavabo, panos de copa, é uma excelente dica de presente, tá? O próximo também, vou tombar aqui, ó, imaginar mais ou menos onde é o meio. E aí, assim, ó, quando eu coloco onde é mais ou menos o meio, eu não preciso me preocupar em encontrar costuras. Mas eu posso fazer o seminole que encontre costuras, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho que ter bastante cuidado na hora da costura, tem que estar tudo bem tinindo. Ó, agora nós vamos costurar a última, tá? Que eu deixei separada 10 também. Eu acho que é suficiente para a largura que a gente vai precisar. E daí eu já vou mostrar para vocês qual é o próximo passo. Os fiapos estão de contra comigo hoje, tá louco? Tá. Agora, gente, eu tenho que passar isso a ferro, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar a tabuinha aqui perto pra vocês verem. Elas mais ou menos que já vão para um lado só. Eu virei pro avesso e eu vou passar todas para um lado só, tá? Vou tombar tudo para um lado só. Vem com ferro aqui e vai tombando assim, ó. Tudo para um lado só. Tomba para um lado só. Depois eu passo pelo direito também, tá, gente? Eu costumo primeiro passar pelo avesso. Depois eu passo pelo direito, tá? Agora eu vou passar pelo direito, ó. Também não puxo meu tecidinho, porque eu não quero que ele desbeice todo, tá? Ele tem que ficar bem bonito, ó. Beleza, pronto. Passadíssimo. Todo virado para um lado só. Agora, como o meu desenho do tecido do centro, ele tem Papai Noel para cima, ele tem Papai Noel para baixo, tanto faz o lado que eu vou querer usar na parte de cima. Pode ser o verde ou pode ser o vermelho, tá? O que eu gosto de fazer, que eu não sei se vocês chegaram a reparar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Na pequenininha, vou colocar aqui assim para vocês verem, ó. Na pequenininha, eu deixei o verde em cima e a vermelha embaixo, e aí tem uma faixa de acabamento. Vocês viram que tem uma faixa de acabamento, né? Eu cortei tiras de 5 centímetros, tanto para estreitinha quanto para mais larga. Eu cortei faixas de 5 centímetros nas duas cores que eu usei em volta do tecido de Papai Noel. Eu cortei faixas de 5 centímetros, tá? E eu costurei, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece, olha. Tanto faz o lado que eu vou querer, tá?
eu quero só medir primeiro aqui o meu barrado. Eu vou pegar o barrado da toalha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui tá minha toalha, tá? Eu vou medir a largura dela. Eu vou sobrepor aqui o meu barrado. Olha, gente, de um dos lados eu tenho que sair pra fora do barrado, tá? Então a gente vai perder um pedacinho de tecido. É melhor perder a mais do que faltar depois aqui, tá? Então geralmente eu deixo sobrar uma tira inteira e um pedacinho de uma outra, ó, porque a toalha tá ali. E desse lado aqui também, tá? E aí a gente vai cortar. Eu vou cortar reto aqui, ó. Eu geralmente faço isso com cortador, mas agora eu vou fazer com a tesoura, depois eu endireito, tá? Eu vou cortar bem a la louca, bem maior, só pra vocês visualizarem. Eu cortei aqui, ó. Aí, esse tantinho aqui, prof, tu joga fora? Não, de jeito nenhum. Vira alfineteiro, vira sachê, vira um monte de outras coisas, tá? Eu não jogo nada fora, gente. Dificilmente. A louca dos tecidos, guarda tudo, tá? Então, eu vou deixar sobrar mais ou menos o equivalente a 1,5 cm, 2 de cada lado, dependendo da toalha, tá? A outra toalhinha menorzinha eu deixei sobrar menos. Não tinha necessidade de sobrar tanto, tá? Ó. Agora, antes de eu costurar isso aqui na minha toalha, o que eu vou ter que fazer? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui tem um monte de triângulo, né? Deixa eu só fazer assim, pra ela se aderir aqui, pra eu mostrar pra vocês, ó. Que daí eu consigo alfinetar aqui. Só pra vocês verem, ó. Fica como se fosse umas montanhazinhas, né, ó. Mas a minha ideia não é que fique assim, tem que ficar reto. Então, eu vou pegar na faixa vermelha, eu vou colocar um pedaço de faixa verde, aquela que eu cortei com 5 centímetros, tá? Vou pegar ela aqui, ó. E eu vou costurar direito com direito, só que aqui, ó, gente, aqui tá o finzinho, ó, da minha costura, tá? Eu vou colocar bem aqui, ó, na divisa. Dá pra ver bem direitinho aqui, ó. Aqui tá a emendinha, eu tenho que tampar essa costurinha ali, ó. Ó, tá aqui. Eu tenho que colocar aqui e costurar um pezinho de máquina, tá? Vamos lá? Vamos ver como é que faz, então. Eu inverto as tiras, deu pra vocês perceberem que eu coloco verde no vermelho e vermelho no verde, né? Eu gosto de fazer o contraste e é legal porque aparece o seminole daí, tá, gente? Coloca, vai pra máquina, sempre deem uma conferida antes de sair costurando se tá tudo direitinho, tá bom? Vou tirar o excesso de tira aqui, porque eu não vou precisar de toda ela, tá? Olha. Costurei. Depois eu vou, com a base e o cortador, cortar fora os biquinhos. Aqui eu vou cortar com tesoura, gente, pra ir mais rápido, tá? Porque eu tô na minha mesa extensora aqui, não tenho onde me apoiar pra vocês visualizarem. Eu até tinha pensado em colocar a máquina em cima da mesa,
e fazer tudo em cima da mesa de pé. Mas eu achei que era tanta mão transportar a máquina pra lá, porque ela pesa, tá? Ó, daí eu vou passar ferro depois e a ideia é que ele fique assim. Tá? Agora eu vou fazer do outro lado. Eu vou pegar o tecido verde que tá aqui, ó, o tecido, os meus triangulinhos em verde. Vou colocar o vermelho por cima. Eu já deixei cortado antes, 5 centímetros, tá? Mesma coisa, vou achar onde estão as pontinhas dos triângulos. E vou colocar aqui, vou passar um pezinho de máquina. Até aí tudo bem, gente? Tá todo mundo aí acompanhando? Vocês cuidem agora para não dobrar a costura, tá? Quando estiver chegando perto, se certifica que ela tá acompanhando a posição na costurinha embaixo, que ela esteja na posição certa, para não ficar dobradinha atrás, tá bom? Ó. Eu sempre vou ajeitando, vou parando, vou ajeitando. Não pode ter pressa, tá, gente? Tem que ter paciência. Quem tem pressa come cru. A gente não tem pressa. Vamos fazer com capricho. Ó, tira fora aqui o excesso. Nossa, eu peguei um... A faixa caiu dentro da lixeira. Trouxe tudo quanto é fiapo junto. Tá, gente? E agora eu corto fora os biquinhos. Com o cortador e a régua vai muito mais rápido, tá? Mas aqui agora, no caso, porque eu tô em cima da mesa extensora, não dá pra apoiar. Mesmo porque eu já quebrei a minha mesa extensora, tá? Eu pus força nela sem querer. A gente vai cortar com a tesoura mesmo. Não faz mal se não ficar 100% retinho aqui, porque isso vai ficar por baixo, vai ficar escondidinho, então tudo bem, tá? Ó. Beleza? Agora eu vou passar ferro pro lado de fora, tá? Vou jogar pra fora. Desse lado também, vou no ferro e vou jogar pra fora. Ó. Pode até já jogar as duas pra fora ao mesmo tempo. Jogue as duas pra fora ao mesmo tempo, ó. Vem com ferro e passa. Gente, esse é um trabalho muito simples, mas que dá um efeito visual muito bonito. Geralmente quem ganha fica muito contente, tá? Ó. Agora que vem o X da questão, tá? Eu vou pegar minha toalha aqui de novo. Ó. Eu tenho que medir a largura dela aqui. E eu deixei maior, né, gente? Eu deixei bem maior, tá? Então, antes de eu sair... Agora aqui, a única coisa, eu vou rapidinho ali na mesa pra deixar isso aqui emparelhadinho, ó. Porque tá muito torto, tá? Só um pouquinho, bem rapidinho. Pronto, voltei, ó. Agora, eu quero só ter certeza que tá o tamanho aqui maior. Só um pouquinho que eu tirei uma coisa do lugar aqui. Deu.
Eu tenho que deixar que a minha faixa sobre um pouquinho de cada lado. Vocês já vão ver por quê, tá? Ó, ela tem que sobrar um pouco desse lado. A toalha tá aqui, ó. Tá? Não precisa sobrar tanto, mas tem que sobrar. Aí, o que que eu fiz? Na pequenininha, gente, como o espaço aqui do barrado era minúsculo, ó. Isso aqui tudo era o barrado. Só esse pedacinho aqui, ó. E a minha faixa ficou bem maior, tá? Eu dobrei ao meio. Depois que eu costurei, o que que eu fiz? Naquele ali que é menor, eu passei a ferro pelo avesso, essa faixa, até ela se encostar. Aí agora aqui é importante que isso esteja refilado com o cortador e a régua, tá, gente? Por isso que eu disse pra vocês que não tinha problema, mas é melhor fazer com cortador, porque se aqui tiver retinho, quando eu dobrar isso aqui, ó, e passar a ferro, eu vou ter do outro lado a faixa direitinha, tá? Só que é o seguinte, ó. Opa, chacoalhei vocês demais, eu acho. Nesse caso, como a faixa aqui é maior, né? Ela é um espaço bem maior, tá vendo, ó? A faixa aqui onde eu vou aplicar, ó, esse barrado de dentro de seminole tá do tamanho deste barrado de ponto cruz. Então, eu quero deixar maior aqui para ela ficar mais vistosa. O que que eu vou fazer? Ao invés de dobrar até encostar na outra costura, eu vou dobrar só mais ou menos o equivalente a 1 centímetro, tá? Vou pegar o ferro, vou dobrar aqui. Aí vocês têm que ter um olhômetro bom, tá, gente? Pra poder dobrar certinho a quantidade certa. Não puxem a faixa quando vocês forem passar, porque ela entorta. Olha, tô dobrando o equivalente a 1 centímetro, mais ou menos, tá? Se o tecido não quiser ficar dobradinho, dá uma borrifada com um pouquinho de água. Pode até ser com uma água de cheirinho, que ele se assenta melhor, tá? Ó, eu vou dobrar aqui as minhas pontinhas, tá? Tô dobrando. A gente dobra e passa, dobra e passa. Ó, o equivalente a 1 centímetro, tá? Passa pelo direito também. Ferro bem quente, que é pra ela ficar bem direitinha, tá? Agora eu vou fazer isso com a vermelha. Mesma coisa. Vou dobrar o equivalente a 1 centímetro, mais ou menos. Se ficar um pouquinho maior do que a outra, não tem problema. Não se amofinem por causa disso, tá? Não vamos arrancar os cabelos. Não precisam ficar nervosos. Tá tudo certo. Se a gente tiver capricho, 1 milímetro ou outro não vai fazer diferença, tá? Estando bem feitinho, bem acabadinho, é o que importa. Mas tem que ter capricho, né, gente? Esse tecido vermelho, ele é meio molenga. Daí ele é meio diferente da textura do outro verde. E aí a coisa fica meio engraçada, tá? Oi, Jô! Tá? Ó, dobrei aqui desse lado também. Agora eu vou passar pelo direito. Eu gosto de passar pelos dois lados, tá? Pela frente e pelo verso. Muito bem. Agora só resta decidir se eu quero que ele fique assim, com o vermelho em cima, ou se eu quero que ele fique assim, com o verde em cima, tá? Agora eu vou pegar o meu pano. Vou colocar ele na mesa. Agora é importante que ele esteja bem certinho na mesa. Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui. Tá? O meu barrado tá aqui.
eu quero que o verde, nesse caso, fique em cima. Tá cheio de fiapo aqui, gente. Ó, vou puxar pra cá só pra poder fazer, depois eu coloco no lugar, tá? Daí eu vou colocar aqui onde eu quero que fique o meu tecido barradinho. Vou medir, o pano tem que estar bem certinho, tá, gente? Embora às vezes os panos de copa ou as toalhas, eles não vêm bem retinhos na costura, tá? Aí o que eu vou fazer? Me certifiquei que a altura aqui embaixo, ó, essa faixa que tá sobrando da toalha, tá certinha, tá igual. E em cima também, como esse aqui ele é bem maior, eu vou dar umas alfinetadas nele pra ele não fugir, tá, ó. Eu vou alfinetar aqui um pouquinho, vocês já vão saber por quê, ó. Eu alfineto. Vou alfinetar a parte de baixo também. Procurem usar um alfinete, eu sem querer tô pegando todos da cor do tecido, daí depois eu me espeto porque eu não enxergo os alfinetes, tá? Que vocês consigam enxergar. Ótimo, agora que ele tá alfinetado, tá sobrando aqui, ó, certo? Olha aqui o avesso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar ferro para que fique do tamanho do pano, tá? Eu vou passar ferro. Tem que estar bem passadinho, tá, gente? Por isso que às vezes eu falei pra vocês que pode ser necessário o uso de um borrifador de água. Olha, eu vou passar ferro pra dobrar aqui, ó. Pra ficar desse jeito, bem limpinho. Porque eu vou ter que costurar na beirinha, tá? Aí eu vou passar ferro aqui agora. Cuidem para não derreter o alfinete. Alfinetar aqui de novo. E eu vou colocar um alfinete aqui no barrado. Tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu viro ele pro outro lado e vou dobrar aqui para que ele fique bem certinho no tamanho do meu pano, tá? Pode fazer o acabamento por trás se quiser, pode, mas aí tem que fazer muita dobra, fica grosso para costurar. Eu prefiro fazer assim, tá? Uma dobrinha só, simplesinha. Aqui, ó, o pano é meio torto, então eu vou ter que acompanhar o pano. Ele é meio tortinho na lateral. Eu vou ter que acompanhar o pano, tá, gente? Ele vai ficar um pouquinho maior ali. E aí eu vou passar ferro bem bonitinho. Tá tudo passadinho, tudo alfinetado. Agora nós vamos costurar. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Quando eu fiz as toalhas que eu presenteei a família, eu fiz as linhas de costura exatamente da cor do tecidinho, tá? Que era pra ficar bem bonito mesmo, não aparecer costura nenhuma. Então, no vermelho, ou no... só que como é colorido às vezes, que nem aqui, vermelho e verde, escolhe ou verde ou vermelho e costura. Eu costurei com linha clara, minha linha não é branca, ela é um cinza clarinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa minha linha, ó, ela é um cinza clarinho, chega a ser quase um branco sujo, tá? Eu uso essa linha ao invés de linha branca. Todos os meus avessos são com esta linha, cor
neutra, tá? Daí, eu costurei na beirinha, com linha clara mesmo. E embora tenha ficado branco, vamos dizer assim, em cima do tecido vermelho e em cima do tecido verde, ficou bonitinho porque o colorido, a toalha é branca e o Papai Noel tem a barba bem branquinha, então até ficou legal. Mas se vocês querem dar um acabamento 100% bonito, coloquem a linha da cor do tecido ou uma cor que combine com as cores que vocês estão usando, tá? Buenas noches, Angélica. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho que prender a lateral e daí eu vou prender primeiro a parte de fora. Depois eu venho e costuro aqui também, ó. Eu vou mostrar pra vocês isso. Por que que eu faço isso de prender essa faixa também? Porque senão esse pedaço que fica solto aqui, ó, é muita coisa pra ficar solta na toalha. Quando eu lavo a toalha, isso aqui pode dar uma enrugadinha, ficar feio. Então eu não quero isso, eu quero que fique sempre bonito. O meu pano de copa também é branco, então eu também vou costurar com linha branca, tá, gente? Eu vou mostrar bem rapidinho de perto pra vocês aqui. Já coloco vocês de volta lá no lugar. Eu vou costurar bem na beirinha aqui, assim, ó. Bem na beirinha mesmo, tá? Vocês vão ver como é que eu vou costurar na beirinha. Quem tem dificuldade, usa a guia. Ó, eu vou costurar na beirinha porque eu tenho que aplicar o meu barrado na toalha. Costura devagar, tá, gente? Sem pressa, que é pra não sair tudo torto. E cuida pra não furar o dedo, pra não encher o pano de sangue. Agora eu vou costurar na beirinha de cá, tá, ó. Eu vou primeiro costurar todas as partes externas. Olá, Paula. Que cor usa na bobina quando usa a linha colorida? Da mesma cor que estiver usando. A linha da bobina tem que ser da mesma cor que a linha que está sendo usada em cima, tá, gente? Ó, vamos lá. Tô costurando todas as partes externas primeiro, tá? Quem chegou atrasado, não conseguiu assistir o começo, espera terminar e assiste tudo de novo. É um trabalho simples, mas de um efeito muito bonito. Pode ser feito com tecidos de Natal, com cores que lembram o Natal, ou simplesmente com tecidos florais, com composês que combinem para fazer um presente para alguém, tá, gente? Já vou dar uma dica já, espera só um pouquinho, vamos terminar a costura. E já vai tirando os alfinetes, que é para não furar os dedos, tá? As partes de fora já estão presas. Agora eu vou costurar
as duas faixas de dentro, vocês já vão ver como. Só um pouquinho, deixa eu só tirar o fio aqui, arrematar. Olha. Tirar os alfinetes, tá? Eu costurei toda a parte de fora. Ó, costurei aqui, costurei ali e aqui. Agora eu vou passar uma costurinha na faixa, na parte interna, beirando os triângulos, tá? Que é pra garantir também que vai ficar tudo no lugar quando eu for lavar a minha toalha. Agora vamos fazer do outro lado, ó. Já vou arrematar aqui o fio. Já vai limpando os fios, eu tenho pavor de fio solto, tá? Agora uma outra dica, ó. Quando a gente foi costurar as tiras, a vermelha e a verde ao redor da tira de Papai Noel, eu costurei primeiro num sentido, certo? Agora eu vou virar minha toalha e vou costurar essa tira também no outro sentido. Pra que eu faço isso? Pra evitar também que ela se embole do lado, tá? Ó, vamos lá. Aí a gente faz essa costura. Pronto, gente, tá pronta o meu pano de copa com barrado de seminole com tecido de Natal. Vou mostrar pra vocês já já. E aí, o que eu ia dizer pra vocês é... A dica que eu ia dar... Olha como ficou. Mesmo estando costurado com linha vermelha, branca... Ficou bonitinho porque o composê aqui tem branco, tá? Mas eu poderia ter costurado aqui com vermelho e aqui com verde. Dá trabalho? Dá, porque tem que trocar a linha de cima, a linha de baixo, tá? Não é na vala, gente. A costura não é na vala. A vala seria aqui, ó. Essa costura é em cima da faixa, bem na beirinha. Vou pôr bem pertinho pra vocês verem, ó. A vala seria aqui, ó. E eu costuro em cima da faixa. Tá? Eu não gosto de fazer... A Márcia tá perguntando se é na vala ou no pé da máquina. Não é nem o pé da máquina e nem na vala, gente. É no olhômetro. Tá? Eu vou no olhômetro bem na beirinha, olha. É bem na beirinha mesmo. Tá? Se vocês não conseguem fazer isso, alinhava primeiro, pra deixar tudo bem bonitinho, tá? Pode até querer colocar um pontinho decorativo se quiser. Ó, tá pronto meu paninho de copa. Eu vou virar vocês pra lá de novo, porque eu quero dar a dica que eu disse que eu ia dar pra fazer o presente. Opa! Oi, gente, desculpe aí, é que eu mexi pra poder virar aqui pra... Vou mostrar de novo, ó.
Olá, Lali, que tal? Buenas noches. Tá, gente? Não foi na vala a costura, foi em cima da faixa. A vala é do lado de cá. Tá bom? Gente, a dica que eu ia dar pra vocês é a seguinte. O ano passado, uma das lives que eu fiz... Só um pouquinho que tá... Aí. O ano passado, uma das lives que eu fiz... No fim do ano, ou... Não sei se foi em novembro ou início de dezembro, eu ensinei a fazer umas cestinhas. Eu ensinei a fazer umas cestinhas, tá? Umas cestinhas de dicas que a gente podia colocar como cestinha para lavabo ou cestinha para cozinha. Ensinei inclusive a fazer uma em 3 tamanhos. Vocês lembram disso? Quem lembra, quem me acompanha desde então, a sugestão que eu ia dar é: vocês podem fazer uma cestinha maior. Em vez de fazer ela retangular, vocês podem fazer ela mais quadradinha, com os mesmos tecidos que usaram aqui, e podem dar de presente a cesta com o pano. Podem inclusive colocar um panetone dentro. Não é uma ideia boa para presente? Tá? Então aqui, ó, o pano de copa, a toalhinha de lavabo, e eu posso fazer a cestinha combinando com os tecidos, né? Essa é com tecido de cozinha, mas eu posso fazer a cesta com tecidos de Natal, para colocar um panetone ou simplesmente para colocar uns doces, uns bombons, uns chocolates, alguma coisa, para enfeitar a casa, né? É um excelente presente. Quem ganha fica feliz, tá, gente? Ó, então eu ensinei para vocês a fazer um barrado em seminole. Quem quiser pode fazer ainda um acabamento. O pano é grande, né? Pode fazer uma aplicação se quiser, tá? Pode fazer um bordado livre e pode colocar um acabamento com os tecidos aqui em cima. Pode pegar o tecidinho que sobrou da faixa, né? E pode fazer tipo um viezinho, ó, pra dar um acabamento. Isso também pode fazer, tá? A Cida Moraes tá pedindo, ensina a cestinha. Eu já ensinei o ano passado, Cida. Procura nos vídeos do ano passado. Nos vídeos do ano passado tem a cestinha, tá? Os 3 tamanhos. Eu ensinei num vídeo do ano passado. Gostaram, gente? Da dica de Natal? Tá? Então, hoje a nossa aula foi barrado em seminole, que é inspirado na tribo seminole de índios dos Estados Unidos. Eles usam esses barrados para enfeitar suas roupas, tá? Eu espero que vocês todos tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem perguntas. E um único lembrete que eu vou dar para vocês, eu coloquei propaganda na página dos projetos de Natal que eu estou oferecendo aula. Vou mostrar para vocês os projetos. Se alguém se interessar, entre em contato comigo. A aula vai ser em grupo fechado, vai ser liberado a partir do dia 14 de dezembro, tá? Você pode fazer um projeto, 2 projetos ou os 3 projetos, tá? Um dos projetos é esse trilho que eu chamo de trilho glamuroso. Esse trilho é enorme, tá? Ele não precisa ser tão grande. Esse eu fiz muito grande, tá?
Esse é um trilho glamouroso. Vou ensinar como faz. Esse é um dos projetos. Vocês podem fazer individualmente. E se fizer os 3, tem descontinho, tá? O outro é essa sobretoalha de bentô box. Que eu usei um tecido liso no avesso para aparecer o quilting, ó. E o que está sendo a sensação que as pessoas estão me procurando bastante, perguntando, é esse trilho aqui, ó. É um trilho em curvas. Ele é tortinho, gente, olha. Muito legal de fazer, tá? Se vocês tiverem interesse, acompanhem as postagens aqui no Facebook e no Instagram, na minha página, na minha fanpage, sobre esses 3 projetos de Natal, tá? Quem fizer um ou outro tem um valor. Quem fizer os 3 tem descontinho, tá bom? Eu trabalho com PagSeguro, trabalho com PayPal para quem é do Chile, da Argentina, de Portugal, de qualquer outro país, tá bom, gente? Quem quiser fazer. E espero que vocês aproveitem as dicas de hoje de como trabalhar tecido de Natal para fazer um barrado em seminole, para fazer um presentinho de Natal, tá bom? Quem fizer algum trabalho, por favor, depois mostre, compartilhem. Vocês gostaram desse vídeo? Compartilhem o vídeo, marquem as pessoas para que elas assistam. Quanto mais compartilhamentos, melhor fica para todo mundo, tá? Eu ainda vou subir todos os vídeos para o YouTube, aí sim a coisa vai bombar, tá bom? Sim, Paula Guzmán, tem o PayPal. PayPal, para quem não sabe, gente, é um sistema de pagamento internacional, tá? Maiores informações depois inbox ou pelo meu WhatsApp. Tem os números no início da página, tá bom? Muito obrigada, gente, por tudo. Uma boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido, que gostem, que façam. Deem de presente, façam para a família, para vocês mesmos, vendam, tá? E se alguém se interessar nos projetos de Natal para fazer aula, entre em contato comigo, tá bom? Beijo grande no coração de todo mundo, boa noite, até quinta-feira que vem. Beijos!